Fez gol com 1 minuto e não matou aqui! Aí chega lá e ó, altitude. Aí ó, a merda que arruma. É obrigação ganhar a Copa do Brasil. É obrigação ganhar a Copa do Brasil. Porque a torcida tá representando, rapaz. Que isso, faz isso comigo não, filho. Eu falo mesmo, bota a cara, eu tô passando mal, mano. Tá maluco, é muita sacanagem, mano. Aí vem você e fala: Tiagão, primeiramente, bom dia. Agora, deixa eu te dar um conselho, meu irmão. Gosto tanto de você. Bom senso. A gente não tá podendo zoar ninguém, Tiagão. Olha a nossa situação. O Vasco dá uma aula, dá um show, entra pra história. Pior derrota do Santos dentro de casa. Pior derrota do Neymar como profissional. E perde da maneira que perdeu para o Juventude. Como a gente vai zoar alguém, Tiagão? Mas calma, meu amigo. Tem o pé no chão. Bom dia também, tá? Sextou. Um excelente dia, uma excelente sexta-feira. Um dia abençoado para todos nós. Tudo bem? Ó. Tô até gaguejando aqui, deixa eu te explicar. É que eu conheço 6 botafoguenses. Todo mundo que eu falo isso sabe que isso é uma coisa extraordinária. A galera me para na rua pra falar sobre isso. Irmão, é sério? Vi teu vídeo lá, tu conhece 6 botafoguenses, isso tudo, isso é inacreditável. Pô, conheço. Conheço, irmão, tô te falando. É inacreditável, eu também acho. Pô. Mas assim, família, como ele disse aí, né, que é obrigação ganhar a Copa do Brasil, o Botafogo ganhar a Copa do Brasil, tem que passar do Vasco, né? É o adversário nas quartas aí do Botafogo. Claro, né, que até comentei sobre isso, né, no nosso último vídeo da quinta-feira, sobre essa sequência que o Vasco tem, né? Tão difícil aí, agora encara o Corinthians. Eu entendo que o Vasco tem que ganhar, o Vasco tem que conquistar os 3 pontos, não porque o Corinthians é isso ou aquilo. Eu acho o Corinthians limitado, mas ainda mais limitado com os desfalques, né? E é um adversário direto. Inclusive, eu acho que se o Vasco ganhar, ultrapassa, né, o Corinthians. Me corrijam aí se eu tiver errado ou eu coloco aqui na edição. E aí o nosso próximo adversário é o Botafogo, né? No dia 27, Botafogo esse, eliminado da Libertadores. E os meus 6 parceiros botafoguenses, isso tudo, revoltados da vida. Revoltados da vida. Tiagão, você tem alguma confiança que o Vasco vai eliminar o Botafogo? Sim, eu tenho. Porque realmente, família, eu tenho a confiança que nesses 2 confrontos o Vasco possa apresentar um futebol aceitável para passar. Porque realmente o Vasco, ele complica muito a nossa vida, né? Ele irrita. Tem momentos que faz, tem jogos que consegue competir, apresenta um bom futebol e tem jogos como o de ontem. Então, por exemplo, o Botafogo acabou de ser eliminado para a LDU, que é um time que nesse momento está atrás do Del Valle. E aí, olha só a parada. O Vasco vai lá contra o Del Valle, consegue competir 8 minutos. Aí o Pitão, o que ele faz? Ele é expulso. Então a gente nem tem, né, uma amostra. Poxa, a LDU eliminou o Botafogo, pô. Será que o Vasco, né, em condições normais, poderia ter eliminado o Del Valle? De repente, né? Mas né, o Lucas Piton fez o que fez. Família, eu tô vendo aqui as estatísticas do jogo. O Botafogo foi marretado, hein? Marretado, 20 chutes. A LDU é muito ruim, né, cara? Eu assisti Flamengo e LDU. A LDU é limitada. 4 chutes no gol, posse de bola. Botafogo foi marretado. Eu tava vendo aqui o time do Botafogo, família. Te assusta esse time aqui? John Marçal, cara, na zaga. Marçal. É isso, Barbosa, Vitinho e Alex Telles. Alan, Marlon Freitas e Danilo. Eu vi uma galera reclamando desse trio aqui de meio campo. Arthur, Matheus Martins e Savarino. Cara, sinceramente, família, eu tô muito confiante, tá? Mas é muito mais uma questão nossa do que deles, de temer o Botafogo, sabe? Porque, assim, esse Matheus Martins aqui, ele é horroroso. Ele é muito limitado. O Alan joga bola, eu sei. Cara, mas dá pra competir, mano. Dá pra competir. Depende muito, sabe, do dia. É isso, depende do dia. O que o Vasco vai aprontar com a gente. Mas eu tô confiante sim, família. O Botafogo não vai ganhar isso aí, não. A gente vai passar do Botafogo, né? Ele vai dar mais um chilique esse aí. E os 6 que eu conheço também vão ficar revoltados da vida. Esse é o papo, né? A gente inicia o nosso vídeo assim. Não posso ficar feliz. Na verdade, tô, né? Feliz, é claro. Estavam falando um montão de graça aí, o Botafogo continua insignificante, né? Não vai passar da gente, não. É só a gente botar a cabeça no lugar e o Diniz ter um entendimento que, poxa, quando não dá pra competir tecnicamente, tem que competir fisicamente, família. Então a gente vai ter aí as chegadas, né? A princípio do Robert Renan eu acho difícil, né? Muito difícil. Mas pelo menos do
do dançarino, né? Do dançarino aí, o Andrés Gomes, de repente pode ser um diferencial nosso aí para esse confronto, já que ele tem essa questão da habilidade, né? Do 1 contra 1, rápido, pode ser uma peça importante para nos ajudar a classificar sobre o Botafogo. Desculpa, tá, meus amigos botafoguenses? Vocês que eu conheço, dormiram tudo com cara até. Agora vamos focar no nosso Vascão, família vascaína. Tem uma resenha aqui muito boa, né? Vamos continuar esse papo, já que o Vasco entra em campo no domingo contra o Corinthians, e claro, só se fala nisso. Exatamente. Pablo Verratti, banco ou titular? E aí eu tava vendo alguns comentários. Um que eu destaquei aqui é do Gabriel Farias, né, jornalista da Rádio Transamérica, e o outro eu achei muito interessante, tá? Que é um jornalista palmeirense, e aí ele tem um outro canal, que ele debate futebol, de um modo geral, e aí tava falando dessa situação. E por que eu acho muito interessante? Porque ele levanta argumentos pra galera que tem o discurso que não é o problema, só que eu acho isso também. Eu tô falando da galera que fala, Verratti não é o problema, estão querendo achar o problema, assim como foi com o Cano, não pode barrar o Verratti, se a bola chegar ele vai cravar. Tem mais argumentos aí que eu vi, cara. Esqueci agora, família, mas ele levanta, né, esses argumentos. E também argumentos que a galera que defende a saída do Verratti. É muito interessante, eu quero saber a sua opinião. E a gente tem aqui mais detalhes também sobre o Matheus França, questão de papel colorido. E eu tava pesquisando aqui também a última vez, né, que o Matheus França entrou em campo, porque se o Vasco realmente acertar esse empréstimo aí do jogador, pela informação aqui do Joel Silva, é muito papel colorido em família vascaína. Então chega aí que tem muita resenha nessa sexta-feira, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Família, deixa eu comentar aqui com vocês rapidamente essa movimentação aqui dos nossos rivais, né, ali na briga, né, do Z4, que foi o retorno aí do Arthur, né, vai voltar a jogar no Grêmio. E assim, uma grande contratação, hein? Eu sei que há muito tempo, né, que o Arthur não consegue aquele destaque, né, vem rodando lá na Europa, mas o Arthur que saiu aqui do Brasil e foi pro Barcelona, cara, eu era muito fã do Arthur, jogava muita bola, o Arthur jogava muita bola. Então se ele jogar, sei lá, uns 50%, 60% daquele futebol que ele jogava, vai ajudar muito o Grêmio, né, é um concorrente direto ali, teve um grande resultado, né, na rodada que o Vasco conseguiu ganhar ali do Santos, ganhou por 3-1 do Galo fora de casa, mas é um concorrente, então tá qualificando aqui o time com o Arthur, né, contratou também o Marcos Rocha, né, que de repente vai ajudar com a experiência, com qualidade técnica, é isso, né, comentando aqui com vocês as movimentações. Além do Santos, né, a gente derrubou mais um treinador, e o Vojvoda é o novo técnico, né, do Santos. O Vojvoda aqui conhece esse caminho, né, já tirou o Fortaleza de uma situação muito difícil, um ano desse aí que eu não me recordo, né, uma campanha horrorosa no primeiro turno e depois bate na pré-Libertadores, né? Consegue essa façanha aí. Então é um novo técnico do Santos. Acredito que o Santos vai ter mais recurso, mais qualidade com a bola no pé. E eu acho que o Vojvoda sempre teve também dificuldades, né, de defender lá no Fortaleza. Mas acho que com o Vojvoda aí capaz sim de o Santos melhorar. E aí é um outro adversário nosso que a gente tem que estar, né, de olho aí, família vascaína. E aí, seguindo aqui a nossa resenha, deixa eu reagir com vocês, né, essa questão do Pablo Verratti, trazendo aqui o jornalista Gabriel Farias e também o Caio Capita, que é palmeirense, falando sobre Pablo Verratti. Tá na tela. Elogio que eu possa fazer ao Diniz é também a maior crítica, porque eu adoro esse lado humano, quando ele diz assim, não é só o resultado que me interessa, eu não faço futebol por essa via. Beleza, acho isso muito bonito. Mas no fim das contas, Azevedo, futebol de alto rendimento não é filantropia, né? Futebol de alto rendimento é busca por resultados, pô. Nessa de tentar recuperar o Verratti, ele tá sepultando o jogador, isso sim. Ele tá acabando com a última gota de paciência que a torcida ainda tem com o atleta. E isso claramente vai atrapalhar o Verratti. Isso vai sobrecarregar o argentino na parte emocional. Não vai ajudar a recuperar. Tem horas que você recupera o jogador deixando ele um pouquinho de fora, pô. Eu não tô falando que o Verratti tem que ser eliminado do Vasco e que tem que botar ele num avião de volta pra Argentina, claro não é isso. Mas você deixa um pouco de fora. E aí, de repente, ele entra no decorrer de um jogo, mete um gol importante e aí começa a recuperar a confiança. Momentaneamente, por um período, ele poderia deixar o Verratti no banco de reservas. E esse não é um momento que o Vasco pode se dar o luxo de ficar tentando recuperar um dos seus melhores jogadores. O Vasco tem que escalar quem entende melhor. Aproveita o embalo, pô, sai de um 6-0, repete a escalação pra ver se funciona de novo. E você vai recuperar o Verratti, repito, deixando ele um pouquinho de fora, entrando pontualmente,
Essa coisa do Diniz do eu recupero, eu abraço, isso tem que ter um limite, pô. Isso tem que ter um limite. Verdade. O time tá beirando a zona de rebaixamento. E vou repetir mais uma vez, o Verratti, ele não é o principal causador de todos os problemas do Vasco. Mas em alguns momentos, o cara realmente não ajuda. É. E além de não ajudar, atrapalha. E aí você retirar pode ser importante pro jogador. O Diniz vai acabar afundando o jogador nessa brincadeira. Quando você tem um 9 desse jeito, que maltrata Palmeirense. a redonda, que tem dificuldade com a bola na construção pra ajudar a fazer o time jogar, mas que mete gol, que quando ele não mete gol, ele atrapalha. E muitas vezes que ele mete gol, o resto do tempo ele atrapalha. Só que o gol, ele tira um pouco a ideia da cabeça de quem tá assistindo o jogo de que ele atrapalhou. Isso muitas vezes acontece com o Verratti. E aí tem um ponto. Esses 30 gols que ele faz na temporada, compensa o que ele atrapalha com bola? É uma discussão muito complicada essa, tá? Porque compensa o que ele atrapalha com bola? Um time que briga pra não cair, é importante ter um cara que te entregue 30 gols na temporada. Porque ele já cansou de salvar o Vasco. Essa que é a realidade. Só que ao mesmo tempo, o time joga em função dele porque ele não consegue jogar de outra maneira? Eu também acho que sim. Então você fica num debate dentro de uma rua sem saída, mano. No sentido de, esse cara em campo ou não vamos ter? Aí, você joga, às vezes sem o cara, e os gols começam a se espalhar. Então os 30 gols do Verratti passam a ser 6 pro Coutinho, 5 pro Ryan, 4 pro Nuno. E beleza, o Vasco continua metendo o número de gols ou sobe o número de gols. Essa é uma discussão muito complexa, assim, e difícil realmente. Porque se o atacante vive de gol, como é que você tira do time um cara que te entrega gol? Como é que você explica isso? E, mano, além de tudo, é um cara que é o capitão do time, um dos grandes líderes, que já salvou. Mano, é muito... Então, tipo assim, isso é um trabalho pro Diniz, assim, que ele vai ter que entender o que compensa mais. Porque, por exemplo, eu não acho que faça sentido você começar o jogo com o Verratti, e aí depois que você toma 2-0, você tira o Verratti. Porque o final do jogo, querendo ou não, você começa a chuveirar a bola na área. E aí, chuveirar a bola na área, meu irmão, é a especialidade do cara. Pode ter 100 pessoas com 2 metros de altura dentro da área com o Verratti. Ele vai ganhar a bola de cabeça. Ele vai tocar na bola, não importa. Agora, começar o jogo sem o Verratti pra ter um time mais móvel e depois ele entrar, aí eu acho que pode fazer mais sentido. Só que aí, vamos conversar entre nós aqui, o DVD é o unanimidade titular do Vasco? Aí você fica brigando, velho. Aí você fica brigando. Porque no final das contas, você tem que optar pelo jogo e por uma possível maneira que você vai espalhar os gols entre os jogadores, ou pelos 30 gols do Verratti que ele vai te prejudicar com bola no pé. Mano, vocês jogariam com ou sem o Verratti? Eu acho que esse debate de quem joga ou não joga, se tem que ser com ou sem o Verratti, ele é bem interessante, bem plausível, assim, pro momento que o Vasco vive, mas eu também acho que as críticas ao Verratti, elas são exageradas. Um detalhe, o Verratti tá longe, bem longe de ser o problema do Vasco, beleza? Tá aí, quero saber a sua opinião nessa sexta-feira. Família, destacando primeiro a visão ali do Gabriel Farias, uma leitura muito parecida, né, com a minha. Eu falo isso aqui com vocês, que o Diniz queima o Verratti. Se você pegar a trajetória aí, pra não ficar repetitivo aqui, eu falo isso o tempo todo. Todos os jogos que o Vasco teve um jogador expulso, não faz sentido nenhum o Verratti ter ficado em campo 90 minutos. Não faz. Não tem assim. É uma coisa que te enlouquece, pelo menos comigo, tá? Como é que você pega um cara pesado, sem qualidade técnica, sem velocidade... Você tá com um amigo, você vai jogar mais lá atrás no seu campo defensivo. Quando você tem a bola, o Verratti vai conseguir explodir. O Verratti vai conseguir atacar o espaço, vai conseguir chegar lá, vai te ajudar a construir na construção para você chegar tocando até lá. Não, é surreal. E aí queima o cara. Tanto que no jogo contra o Internacional, o que ele fez? Uma assistência pro Carboneiro. Então eu falo isso aqui o tempo todo. Ele queima o Verratti. Se ele tá achando que está ajudando o Verratti, não, ele não está ajudando. Então eu concordo plenamente que o momento não é legal, e ele precisa realmente ficar um pouco no banco. E aí, ontem eu utilizei aqui alguns argumentos, com vocês, né, com aqueles torcedores que acham que é um absurdo isso. Ah, estão querendo arrumar um problema, assim como foi com o Cano. Aí eu utilizei aqui alguns exemplos. O Cano fica barrado no Fluminense. O Pedro está barrado no Flamengo. O outro lá que ganhou Libertadores, artilheiro, está barrado no Cruzeiro. Aí o Verratti não pode ser barrado no Vasco. É um problema que estão querendo achar. Ele tem que continuar. Não dá para testar outra coisa. Eu falei e repito, isso é apequenar o Vasco. Isso é apequenar o Vasco. Tem gente que tem essa teoria e eu não concordo. E aí, partindo pro outro lado ali do Caio Capita, né, que é torcedor, jornalista, né, e torce para o Palmeiras, cara, ele aborda ali diversos pontos, né, principalmente daqueles que defendem a continuidade do Verratti, que é a quantidade de gols, né, que o Verratti faz. Por exemplo, eu não tenho aqui os números exatos, já até destaquei aqui com vocês, mas sei que o Verratti tem 10 no Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o Coutinho eu sei que tem 2, né? Porque fez esses 2 agora contra o Santos. O Nuno, cara, o Nuno fez contra o São Paulo.
Fortaleza, não lembro. O Ryan também deve ter o quê? Uns 5, 6? Mas é exatamente isso que eu penso, tá? Com outro jogador ali, beleza, você não vai ter um jogador com esses números do Verratti, você não vai ter. Você não vai ter. O que o Verratti faz realmente é sensacional. O Verratti é um milagre. Eu falo isso aqui o tempo todo. Esse é o termo que eu utilizo. Verratti é um milagre. O jogador que tem a qualidade dele, a qualidade que ele tem, né? De passe, de pivô, de capa do Batman, de explosão, de velocidade, que pra mim é zero, tá? O Verratti é muito ruim tecnicamente, mas ele é muito bom na bola aérea e, né, homem-gol. A bola sobra ali pra dentro da área, como foi contra o Mirassol, ele faz. O cara com esse recurso, com essa qualidade, com o número de gols que o Verratti tem, milagre. Milagre, pô, tô te falando. Vai na minha, não tenho nada contra o Verratti, eu sou fã do Verratti, eu sou grato ao Verratti, mas isso é um milagre. Dificilmente você vai ver um jogador com o número de gols dele, sendo artilheiro, melhor da equipe, com o recurso que ele tem, com o refino que ele tem. É quase impossível. Então a minha teoria, eu parto daí. Que eu acho que com um jogador ali, e aí que tá. Jogo contra o Santos, 2-1 no sufoco, o time não jogou bem, mas essa teoria que eu defendo aqui, que de repente com esse jogador de movimentação, com esse jogador de mais recurso, beleza, ele falou ali, é o DVD. Sim, o DVD não é lá isso tudo, mas no jogo contra o Santos foi muito bem. Teve um amigo aqui que levantou, né, se o Verratti estivesse em campo contra o Santos, o Vasco faria 8. Não faria. Não faria. Você sabe disso, o cara que eu comentou isso aqui. Porque o DVD, ele foi fundamental no jogo, pô. Ele fez um gol e fez 2 jogadas de gol. Você acha que essas 2 jogadas de gol que o DVD fez, o Verratti faria? Um dos gols, o gol do Tietê é o DVD fazendo o facão e ganhando velocidade do zagueiro, pô. Na ponta esquerda. Não faria isso. O gol do Coutinho é uma jogada do Nuno com, né, Coutinho, Nuno, o David bota o Coutinho na cara do gol. O Verratti não faria isso. Então essa teoria aí de quem tá falando que faria 8, não existe isso. Não existe isso. Você sabe disso. Você sabe disso. Então eu sou a favor, né? Já no jogo contra o Corinthians, antes eu tinha aqui uma teoria que dentro de casa, Verratti, não, mas essa maneira de jogar, esse estilo de jogo que a gente vem falando aqui, o Verratti não é o problema, mas temos que buscar alguma maneira de potencializar, de buscar as vitórias, né? Se o Verratti não tá conseguindo participar da dinâmica do jogo e o Vasco não tá levando essa bola para ele finalizar, não tem sentido ele continuar. Não tem sentido. Se o Vasco não tá encaixando com ele, a bola lá pra ele fazer o gol, aí entende o que eu tô falando aqui, gente? Pelo amor de Deus. Você, mas a bola não chega. Isso, é aquilo. Beleza, vai continuar com isso? Vai ficar com isso? Vai ficar defendendo o Verratti no time titular com essa lógica? Vamos cair, pô. A gente vai cair. Se você defender o jogador em vez do coletivo, o Vasco vai cair. Se você ficar, não, a bola não chega, ninguém tá conseguindo botar na cabeça dele, tá fazendo chuveirinho, tá fazendo cruzamento, não bota ele em condição de finalizar, vamos cair, pô. O Vasco vai cair. Então é melhor pegar o que deu certo contra o Santos e dar sequência para isso. E ainda mais com a chegada, de repente, do dançarino, que pode agregar muito mais com uma dinâmica de velocidade. Já pensou ali? Ryan, o Andrés Gomes, Nuno. Você vai ter um Ryan que tem força, que tem arranque, que vai ter velocidade por aqui. Tu vai ter um ponta construtor e o melhor meia do mundo, que é o Felipe Coutinho. Pô, família, tem jogo. Dá pra jogar sem o Verratti. Não é o problema. Pode entrar no decorrer das partidas. Pode ser importante nos finais dos jogos. Com a bola aérea. Eu sou a favor, a partir já do jogo contra o Corinthians, de barrar o Verratti. O Verratti hoje, na minha opinião, é um reserva do Vasco. É um reserva. Ele tem que ser reserva do Vasco. Mas tenho certeza que o Diniz não vai optar por isso. Isso é a gente falando do Verratti, tá? E do estilo de jogo. Agora, repito aqui pra vocês que é a questão física do time. O Diniz é maluco. Ele é um gênio, ele faz esse time jogar. Ele faz esse time do Vasco, que eu falo que é o melhor elenco desde 2012, né? Fazer grandes partidas. Se eu te perguntar aqui, cita aí nos últimos 10 anos as 10 melhores atuações do Vasco, as 15 melhores atuações do Vasco, vai estar vários jogos do Fernando Diniz. Vai estar as vitórias do Fernando Diniz, porque tem impacto. São boas partidas. São Paulo, Fortaleza, Melgar, Santos. Vai estar essas partidas. Mas, ao mesmo tempo, quando o Vasco perde muito por causa dele. Não tem um plano B. Fica com essa invenção maluca de valorizar posse de bola, qualidade de passe, e o time perde fisicamente. Cara, eu vi até o Chile 500 Dias falar isso, ele teve a mesma leitura que eu. Já no intervalo, era pra ter voltado com o David e com o Barros, no lugar do Thiago Mendes, que não estava andando, estava desfilando dentro de campo, gente. E o Diniz vai lá, bota zagueiro, bota Vitor Luiz, deixa Tietê na zaga, bota Nuno de volante. Isso não existe, gente. Compete, bota a gente pra correr, bota tesão. Na sua estrutura de jogo, na sua filosofia, tendo essa galera com mais vontade, vai funcionar também, cara. Vai funcionar também.
Porque você tem essa lógica de bola, de posse de bola, e sem bola. Como é que fica? Tá aí, perdemos para um time que é inferior tecnicamente que o nosso, mas competiu o jogo inteiro, correndo, disputando, ganhando as divididas. Tá aí, serve de lição. É mais uma lição. Você falhou contra o Inter, nesse sentido, contra o Mirassol, e agora de novo. Eu não sei, mas quantos jogos vai precisar para você ter esse entendimento do plano B? Opa, hoje não é meu dia, não funcionou, pra cá, pra lá, eu vou competir. Vou competir fisicamente, vou ganhar na vontade. Por exemplo, no jogo contra o Botafogo, tem que ter esse olhar, tá? Tem que ter esse olhar. E aí, família, a gente chega aqui na reta final do nosso vídeo pra gente falar do Matheus França. Tá aqui essa informação do Joel Silva, né? A gente destacou com vocês aqui ontem que o Admar tava lá no campo, né? No estádio do Crystal Palace, time da Premier League, pra tentar acelerar junto com o empresário do atleta, me parece, pra tentar acelerar essa negociação. E aí, ontem à noite, né, o Joel Silva trouxe essa informação aqui, ó. O único entrave que ainda separa Matheus França do Vasco é a divisão do pagamento salarial com o Crystal Palace. O Cruz Maltino propôs bancar metade do salário, cerca de 1 milhão, mas o clube inglês recusou. Mesmo assim, pessoas próximas ao atleta seguem otimistas. A tendência é que ele vá para o Vasco, revelou uma fonte ligada ao meia atacante. Então, assim, mais uma informação que bate com aquela lá do canal Detetives Vascaínos, que falou que o Cruzeiro recuou, né, por uma questão salarial do Matheus França. Eu não entendi aqui direito, família, essa questão, né, eu não lembro a fonte, foi o canal na torcida Vascaínos, cara, que o Vasco tem a ideia de comprar, né, o Matheus França, 50% do jogador, tá? Essa não foi a informação inicial. A informação inicial era empréstimo sem opção, né, de compra. Por que eu tô falando isso? Porque eu não sei se faz tanto sentido. Faz você querer comprar 50% do passe do jogador e dividir o salário dele nesse contrato de empréstimo? Eu acho difícil o Crystal Palace aceitar isso aí, né? Então, vamos ver se vai surgir mais informações em relação a isso. Mas, né, como o Joel Silva destacou aqui, uma pessoa próxima, né, do jogador, a tendência é que ele acerte com o Vasco da Gama. E aí, assim, tava até conversando ontem com a galera lá do grupo de membros, né? A gente falando sobre reforços, sobre intensidade, vontade. E aí a gente pegou o gancho do Thiago Mendes, né? Que eu tenho certeza, família, que é um jogador qualificado, que é um jogador que pode ajudar futuramente, porque ele não é ruim de bola. Mas, assim, o cara tá muito mal fisicamente, mas muito mal, tá muito abaixo, tá numa rotação minha, sabe? Eu tô com 100 quilos. Ele é tipo eu, pô, correndo. A moleza dele tá coisa surreal. Então, assim, aí eu pego o exemplo do Jair. Porque o Jair também, né, um tempo atrás aí, tava nessa rotação. Não, a rotação do Jair é mole, né? Mas, tecnicamente falando, tem nada que falar do Jair. E foi muito bem, né? Contra o CSA e contra o Santos. Mas eu repito aqui, eu falei, o Jair no jogo contra o Juventude fez falta? Fez, pela qualidade técnica, mas teria dificuldade também de jogar mais. Porque o Juventude aperta mais. Então, assim, eu fico muito preocupado com essa meiuca aí do Vasco, com o Jair, com o time Tietê. Porque é um time técnico, show de bola, onde a bola cai bem tratada, mas a capacidade de marcação é quase zero, gente. É quase zero. E aí, por que eu tô falando isso, né? Justamente por essa questão dos reforços do Vasco. Aí vai chegar aí o Andrés Gomes, que também estava um tempo sem jogar, fez um amistoso, me parece, com o Rennes, mas partida oficial já tá um tempo sem jogar. A mesma coisa é o Jonathan Renan, tá um tempo sem jogar, tava de férias, agora tava se preparando aí fisicamente lá em Brasília, né? Lá no Ceilândia. E a mesma coisa é o Matheus França. Assim, né, levando para o lado positivo, é a questão da idade, que eu acho que tenho certeza que isso acelera, essa questão de ritmo de jogo, tenho certeza disso, né? Então um tem 23, o outro tem 21, esse aqui também é bem jovem. E aí eu tava vindo aqui, a última partida oficial, que eu acho que ele jogou 1 minuto, uma ele jogou 27 e a outra, sei lá, 2 minutos, que foi contra o Liverpool, foi no dia 25/5 de 2025. Mas aí eu entrei jogo a jogo lá no Crystal Palace, que lá no Google tava marcando os amistosos também. E a última partida, tô mostrando aí pra vocês, foi um amistoso, né, com o Crystal Palace no dia 12/7 contra o Millwall, né? Tá aí, eu tô mostrando pra vocês. Matheus França tava jogando. Então também já tá um tempo sem jogar. E se for aquele pique de amistoso, né, que tu joga um tempo, aí depois é um outro time, muda todo mundo, o cara de repente só jogou um tempo. Não consegui, né, acompanhar aqui lance, melhores momentos dessa partida. Agora, o Vasco tá, né, realmente confiando, acreditando muito no perfil aí, nas características, no talento do Matheus França, porque é muito dinheiro, né? Se aceitou pagar 1 milhão, é porque tá acreditando que é um jogador que pode chegar e fazer a diferença, né? É isso que a gente entende. Fui! Até daqui a pouco.